Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. Encontre aí na sua Bíblia e acompanhe a leitura que também está sendo projetada aqui no Data Show. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua presença e agora, Deus, com a Tua palavra aberta diante dos nossos olhos, pedimos que o Senhor fale a cada coração aqui, ó Deus, e aqueles que terão acesso a essa palavra em outro momento, que seja, Pai, o Senhor a falar com cada um, segundo a Tua palavra, segundo o Teu Santo Espírito, nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje é aprendendo a perdoar em família. E eu quero começar com uma frase dita por um autor chamado Philip Yancey. Abre aspas. Ser cristão é perdoar o imperdoável nos outros, pois Deus perdoou o imperdoável em nós. Ser cristão é perdoar o imperdoável nos outros, porque Deus perdoou o imperdoável em nós. Perdão é um assunto sério, um assunto muito sério na palavra de Deus. O perdão é como a essência de toda a obra da redenção. O perdão é como uma expressão viva de uma mensagem viva que é o que Jesus fez por cada um de nós. A Bíblia, a palavra de Deus, fala de perdão do início ao fim. O pequeno Heitor orou aqui, né? Relembrando que havia um cordeiro que era sacrificado para perdoar os pecados. Mas chegou um dia em que veio o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, o Cordeiro bendito de Deus. E quando ele morreu e verteu seu sangue, não houve mais necessidade de outros cordeiros serem mortos, porque o sacrifício de Cristo é a remissão dos nossos pecados. São dezenas e dezenas de versículos, de textos que são incisivos sobre a importância do perdão. Agora, como todo ensino bíblico, o local onde começa o desafio do perdão é na família. Como todo ensino da palavra de Deus, é na família, é no dia a dia, no lar, que nós vamos ter a oportunidade de perdoar e ser perdoados. Não há cristianismo verdadeiro se não for vivido na família primeiro. Eu vou repetir, porque passou uma muriçoca aí de gasolina, né? Não há cristianismo verdadeiro se não for vivido na família primeiro. E no texto de hoje, nós vemos que Pedro tinha mais uma pergunta para fazer para Jesus. No versículo 21, ele diz, ele se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? E ele ainda dá uma induzida na resposta, né? Até 7 vezes? Até 7 vezes? Olha a mente
legalista, não apenas de Pedro. Alto lá. Não vamos precipitar e julgar o Pedrão, né? Olha a mente legalista dele e de cada um de nós muitas vezes. Uma mente lógica, matemática, conveniente. Ou seja, eu vou aplicar mais uma lei aqui. A lei da matemática. 1, 2, 3 e contando. 4, 5. Eu vou somar até chegar no limite. 7 é um bom limite, Jesus? Se o meu irmão pecar contra mim por 7 vezes, eu devo perdoá-lo por 7 vezes? Eu posso estabelecer aqui um teto máximo. Eu posso estabelecer aqui uma meta, fixar uma meta. E quando eu atingir a meta, eu dobrar a meta. Brincadeira aqui. Eu vou tratar os assuntos espirituais de acordo com mais uma lei, de acordo com mais um cálculo, de acordo com mais uma exigência legal. E eu fiquei imaginando enquanto preparava essa mensagem. Imagine você também, se Jesus respondesse afirmativamente às perguntas de Pedro. Olha, Pedro, eu acho razoável. 7 vezes. Acho razoável, sim. Afinal, se uma pessoa pecar contra outra 7 vezes, ela está sendo, no mínimo, leviana. Ela está sendo uma pessoa sem caráter. Porque você erra uma vez, você erra 2, você peca 3, você peca a 4ª vez, e a 4ª vez sua ficha não cai, que você está fazendo mal, que você está prejudicando o seu irmão. Pedro, talvez essa contagem poderia ser estabelecida como um limite. Talvez Pedro já tinha alguém em mente quando ele fez essa pergunta. Ou talvez ele já tivesse iniciado a contagem. Porque tem um abençoado lá na minha parentela ou na minha vizinhança, que eu já estou no 4, Senhor. Só falta 3 para eu chutar o balde. Para eu resolver esse problema. Porque se chegar no 7, eu resolvo esse problema. Porque até 7 eu suporto. Talvez Pedro estivesse buscando respaldo para ser liberado de perdoar a quem não merecia o seu perdão. E quantas vezes nós queremos usar as Escrituras para justificar uma atitude errada, pecaminosa e egoísta. Quantas vezes nós também agimos assim como Pedro. Só que vemos no texto que Jesus não concordou com a matemática de Pedro, ou com a sua soma. Jesus responde com uma matemática exponencial. Você pensou em 7, Pedro? É isso mesmo? Então eu vou responder para você na matemática também. Eu não te digo 7 vezes, versículo 22. Não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Imagina a cara do Pedro. Imagina o Pedro procurando o dedo para contar 490. Imagina Pedro questionando Jesus, talvez na sua mente. É isso mesmo, Jesus? O senhor tem certeza? 70 vezes 7. Mas aí eu perco a conta. É como se Jesus dissesse, é isso mesmo que eu quero. Que você pare de contar, apenas perdoe. Pare de contar e apenas perdoe. A ideia é perder a conta. Perdão não é assunto de exatas. Perdão é assunto de humanas. Gostaram da frase? Eu criei sozinho. Perdão não é assunto de exatas. Perdão é assunto de humanas.
Ser cristão é perdoar o imperdoável nos outros, pois Deus perdoou o imperdoável em nós. E é interessante, olha para a sua Bíblia, que no contexto anterior, imediatamente anterior, Jesus estava ensinando sobre como se deve tratar um irmão culpado. Note aí, a partir do versículo 15. Como se deve tratar um irmão culpado? Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, vai conversar com ele, você e ele só. Se ele te ouvir, ganhastes a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma contigo 1 ou 2 testemunhas, ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Agora olha o versículo 18. Em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra, terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra, terá sido desligado nos céus. Muitas vezes nós achamos que esse texto é sobre disciplina na igreja, apenas sobre disciplina na igreja, mas o que Jesus está ensinando é sobre o perdão. No versículo 18, esse último que a gente leu, Jesus diz que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu. Ou seja, a falta de perdão nos desliga uns dos outros, é uma desconexão, é um rompimento de vida, de corações. Perdão, meus irmãos, é um assunto espiritual, é religar você àquela pessoa que te ofendeu. Para o bem dela, sim, mas para o seu bem também. Porque a mágoa, o rancor, a falta de perdão adoece, faz mal para a gente, causa raiz de amargura, e isso azeda a nossa alma, isso amargura nosso coração, isso tira o nosso sono, o nosso apetite. E eu já ouvi muitas mães dizer, esse menino está morto para mim, essa filha morreu para mim. Quantos filhos falam também dos pais assim, quantos irmãos falam assim de outros irmãos. E a pessoa vai enchendo o seu coração de cadáveres, e eles vão apodrecendo lá. E eles vão cheirando mal, e eles vão trazendo enfermidade psicossomáticas. A pessoa vai tendo enfermidade real no corpo, porque a alma está doente, porque a mente está perturbada com a culpa ou com a falta do perdão, ou porque não perdoou, ou porque não aceitou o perdão. Meus irmãos, nós precisamos pensar nisso. E olha que no contexto anterior está dizendo, né? O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. É interessante que no contexto posterior fala sobre a parábola do credor incompassivo. Eu não sei se você já ouviu essa parábola, mas olha rapidamente. O reino dos céus, Jesus está dizendo, depois dele falar assim, 70 vezes 7, aí tem uma expressão que é a ligação entre o contexto anterior e o posterior. Por isso, aos 70 vezes 7, por isso, Pedro, presta atenção no que eu vou falar. O reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Sabe uma tradução simples e boa para isso aqui? Milhões de moedas de prata. Milhões. 10 milhões de moedas de prata. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Imagina quem está devendo aqui, hein? Se essa lei continuasse, vai vender a mulher, os filhos. Você, quanto vale a sua mulher?
Você compraria? Não responda. É brincadeira. Quanto vale você? Quanto vale a sua família? Se para pagar uma dívida você fosse vendido, sua mulher e seus filhos. Só que há uma virada na história. Versículo 26. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo, versículo 27, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, 10 milhões de moedas de prata ou 100 moedas de prata. Mais ou menos essa relação. 100 moedas de prata, 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Repetiu a mesma clemência, o mesmo pedido. Só que a resposta foi diferente. Ele, entretanto, não quis. Olha, perdão é decisão, irmãos. Eu não quero. Ele não quis. Antes, indo-se, lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que pagasse toda a dívida. Conclusão: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. A pergunta que eu faço para você: será que tem assuntos não perdoados lá na sua casa? O tema da mensagem é aprendendo a perdoar em família. Será que os relacionamentos familiares estão nessa resumir dizendo: o amor tudo perdoa? Será que nós já aprendemos a perdoar? Será que nós já entendemos a graça do perdão? Meus irmãos, tem um lindo poema sobre perdão que diz mais ou menos assim: falar de perdão é falar de Deus, é falar do amor, é falar da graça. Falar de perdão é falar da capacidade de oferecer ao outro uma memória apagada, sem registros, sem mágoas, sem ressentimento. Falar de perdão é perdoar, é deixar o outro nascer de novo na nossa história, sem as memórias que fizeram dele uma desagradável lembrança. Falar de perdão é falar de um alto padrão, é falar de algo que o mundo não ensina, é falar daquilo que a natureza caída do cosmos não criou, nem por seleção natural, nem por geração espontânea, porque não se aprende as leis do perdão na natureza. Falar de perdão é falar de vida, de saúde, de paz e da verdadeira humanidade individual que se transforma na semelhança de Deus, pois quem não perdoa adoece e se deforma como gente. Falar de perdão é falar do sentimento essencial para se viver com o coração descoberto neste mundo de agressões e de facas afiadas. Falar de perdão é falar de Jesus e dos homens que com ele almejam ficar parecidos. Falar de perdão é falar da repetição da vida de Jesus na nossa pobre, frágil e caída humanidade individual. Falar de perdão é falar de Deus na minha vida
e na sua vida. Nós precisamos aprender a perdoar. O perdão não é sobre merecimento do outro. O perdão é sobre a graça de Deus. O perdão não é sobre a opção religiosa. O perdão é sobre mandamento de Deus. O perdão não é sentimento vazio. O perdão é decisão do coração. Quem ama, perdoa, e quem perdoa, ama. E quem ama e perdoa, aprende também a aceitar o perdão. Eu li recentemente a história de dois amigos que estavam numa viagem juntos, e era uma viagem no deserto. E em um determinado ponto dessa viagem, eles discutiram, e um deles deu uma bofetada no outro. Aquele que foi agredido, aquele que foi ofendido, nada pôde fazer. Mas pegou o seu cajado e escreveu na areia: hoje, o meu melhor amigo me deu uma bofetada no rosto. Eles continuaram a viagem, seguiram adiante, chegaram a um oásis onde resolveram banhar-se. O que havia sido esbofeteado e magoado, ofendido, começou a afogar-se. E o que aconteceu? O seu companheiro correu, pulou na água e o salvou. Ao recuperar-se, pegou um canivete e escreveu numa pedra: hoje, o meu melhor amigo salvou a minha vida. Intrigado, o amigo perguntou: por que depois que discutimos e eu acabei te batendo, você escreveu na areia? E agora que eu te salvei, você escreve na pedra? Sorrindo, o amigo respondeu: quando um grande amigo nos ofende, devemos escrever onde o vento do esquecimento e o perdão se encarreguem de apagar, ou seja, na areia. Quando, porém, esse mesmo amigo nos faz algo grandioso, como você me fez ao me salvar, devemos gravar isso na pedra da memória do nosso coração, onde vento nenhum em todo o mundo poderá apagar. E aí eu faço uma pergunta: onde você tem escrito as ofensas que você recebe no contexto familiar? Na areia ou na pedra? Onde você tem registrado as coisas boas vividas em família? Na areia ou na pedra? Para guardar uma memória das coisas boas, a gente registra na pedra. Para guardar uma memória daquilo que você entende que foi um momento banal e um momento que não deve ser relembrado, escreva na areia e o tempo vai apagar. Eu quero encerrar essa mensagem convidando você a pensar no que o ato do perdão significa na vida de um servo de Deus. Primeiro, o ato do perdão significa que somos filhos de Deus. Deus é um Deus perdoador. E Deus, Ele nos chama a perdoar, assim como Ele perdoou. Não podemos ser chamados de filhos de Deus se não perdoarmos os nossos devedores. Ou como diz outra tradução, né? Ou se não perdoarmos a quem nos tem ofendido. Às vezes nós crescemos orando essa oração e ela começa dizendo: Pai nosso que está nos céus. Ele não é pai de alguém que não perdoa. Nós, se queremos ser identificados com o nosso Pai, precisamos liberar o perdão. Segunda coisa, o ato do perdão significa que estamos na luz. 1 de João, capítulo 2, versículo 9, Loane, está escrito: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. E o versículo 10: aquele que ama a seu irmão permanece na luz
e nele não há nenhum tropeço. Só ama quem perdoa e só perdoa quem ama. Esse é um assunto sério. E em terceiro lugar, o ato do perdão significa que entendemos o plano de salvação e o perdão de Deus. E esse é o ponto que eu queria que você guardasse no seu coração. Porque hoje pela manhã, conversando sobre o amor, nós chegamos à seguinte conclusão: se eu conheço alguém que não conhece o amor de Deus, é falta de amor da minha parte ter o meu nome escrito no livro da vida e não está nem aí se o outro, aquele amigo, aquele vizinho, aquele familiar tem o nome escrito no livro da vida. Mas como eu vou saber isso, pastor? Pergunte para ele. Talvez seja uma maneira de você começar uma conversa. Você crê que o seu nome está escrito no livro da vida? Eu nem sei o que é isso. Tem um livro da vida? Fale mais sobre isso. Amor, irmãos. Quando a gente alimenta alguém que está faminto, é amor. Quando a gente agasalha alguém que está sentindo frio, é amor, é cuidado. Mas não tem amor maior do que a gente compartilhar o grande amor de Deus, que vai fazer sentido para aquela pessoa, não apenas nessa vida, mas em toda a eternidade. O perdão de Deus está em Cristo Jesus. Ele comprou o perdão completo. E hoje, como domingo da evangelização, e nós estamos pensando em família, será que estamos dispostos a receber esse perdão e também a compartilhá-lo com aqueles que estão moribundos, sofrendo, tentando encontrar um lugar firme para segurar, porque estão sendo levados por uma correnteza de insegurança, de falta de sentido da vida? Jesus fez tudo, Ele pagou tudo, Ele sofreu tudo que foi necessário para nos reconciliar com Deus. Ele nos forneceu um traje de justiça para nos vestirmos. Jesus, Ele abriu a fonte da vida para nos lavarmos. Ele removeu toda barreira entre nós e Deus o Pai. Ele tirou todo o obstáculo do caminho. Ele fez uma estrada pela qual o mais vil pecador pode encontrar o lar, encontrar o Pai, encontrar a casa do Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Nós precisamos, meus irmãos, entender que o assunto de falta de perdão vai atrapalhar a nossa evangelização e o compartilhar do perdão de Cristo. Um grande homem de Deus no passado, chamado J.C. Riley, John Charles Riley, bispo anglicano, disse certa vez sobre o seu ofício pastoral, escutem, abre aspas, para mim, só posso dizer que o meu ofício seria o mais doloroso se eu não tivesse a mensagem do perdão gratuito para transmitir. De fato, visitar doentes e os que estão morrendo seria um trabalho miserável se eu não pudesse dizer a eles: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. A destra de um ministro cristão é a doutrina do perdão gratuito através da fé em Cristo Jesus. Fecha aspas. Como igreja, meus irmãos, nós precisamos entender isso. E nós precisamos encontrar em Cristo esse refúgio seguro, para que as pessoas que estão por aí, tramando ódio, sabe, com sede de vingança, de fazer vingança com a própria mão, porque o perdão não se aprende na escola, na faculdade, nem com títulos superiores. É só Jesus, só o Espírito Santo que pode ensinar a gente a perdoar. Só Jesus. Quantos casais estão destruídos por falta de perdão, quantas famílias estão destruídas por causa da falta do perdão. Meus irmãos, Jesus fez tudo
e o homem só tem que estender a sua mão vazia e receber. Jesus fez tudo por mim, por você e por todos que ouvir e receber esse perdão gratuitamente. O ato do perdão significa que entendemos o plano de salvação e entendemos o perdão de Deus. Esse autor, R.C. Riley, no final dessa citação dele, ele fala algo muito sério e eu vou reproduzir aqui. Ele diz assim, ó: as pessoas que nós convivemos diariamente, algumas delas podem morrer esse ano ainda. Ele usa essa expressão, 1800 e pouco, ele morreu em 1900, nasceu em 1816, morreu em 1900, bem longe, né? Ó. As pessoas que você convive com elas diariamente podem morrer ainda este ano, e se elas morrerem da forma que elas estão, elas serão salvas ou serão condenadas. Devemos lembrar, diz ele, que aqueles que morrerem sem perdão também hão de ressuscitar no último dia. Nunca devemos nos esquecer que cada homem, mulher e criança ao nosso redor, em breve estará na eternidade, ou perto de Deus, ou longe de Deus. E nós precisamos aprender a viver o perdão, para que quando a gente for falar sobre o perdão, nós tenhamos autoridade para falar, porque a gente aprendeu a perdoar. A gente entendeu a graça do perdão. O perdão é um assunto espiritual. É uma referência ao nosso Mestre Jesus, que nos manda amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. E se a gente tomar um tapa de um lado do rosto, a gente oferecer o outro. O reino de Deus não é um reino que tem um objetivo aqui apenas nessa terra, mas é um objetivo eterno. É uma vida eterna que nos aguarda. Eu quero te convidar a se colocar de pé e nós vamos orar. Pelo que eu percebi, a internet não voltou. Sabe o que isso significa? Que essa mensagem nunca mais vai ser reproduzida. Só até o momento onde tinha internet. Porque se fica na internet, depois você assiste de novo. Se você ouviu direitinho, você ouviu. Mesmo que eu venha outro dia pregar de novo essa mensagem, não será a mesma mensagem. Porque eu não serei o mesmo, nem você será o mesmo, nem o clima será o mesmo, nem esse dia será o mesmo. Então, que Deus nos ajude, porque Ele nos trouxe aqui hoje para a gente ouvir sobre o perdão. E exatamente cada um de nós somos indesculpáveis, porque Deus perdoou algo imperdoável em nós, para que nós pudéssemos perdoar, talvez alguma coisa imperdoável também, no nosso irmão, num parente, num cônjuge, num filho, num pai, numa mãe, e assim a gente vai viver o reino de Deus. Amém?